Simplicidade e pureza do coração, pecado por pensamento e o mais amplo significado da expressão deixai vir a mim as criancinhas são apenas alguns dos temas sobre os quais conversaremos hoje ao comentarmos o capítulo 8º de O Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do tema Bem-aventurados os puros de coração. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal Davi Menezes, o Semeador Espírita. Aproveita, já deixa o like, que é muito importante para o crescimento do nosso canal, e te inscreve aí, porque estamos nos aproximando dos 2.000 inscritos, e é muito importante alcançar essa meta para ampliar a nossa divulgação da mensagem espírita e cristã aqui na internet. Então, vamos agora iniciar os comentários deste capítulo tão importante para a nossa vida, para o consolo da nossa alma, para o fortalecimento da nossa fé e, acima de tudo, para nos dar serenidade e equilíbrio em todas as situações que surjam em nossas vidas. Neste capítulo, iniciamos com uma frase de São Mateus, lá do capítulo 5, versículo 8º, quando lemos o que está dito: Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Ao iniciar o comentário a respeito, os espíritos, através dos estudos de Allan Kardec, nos dão uma diretriz muito interessante ao dizer o seguinte: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade, exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Portanto, meus amigos, se queremos realmente construir um coração puro, na sua mais ampla acepção do termo, precisamos inicialmente combater em cada um de nós todas as evidências, por menores que sejam, por menores e mais diminutos sinais que demonstrem a existência de orgulho e egoísmo em cada um de nós. É por isso que estamos aqui, nesta encarnação atual, para nos desenvolvermos ainda mais nesta área. Afinal de contas, como fala no Evangelho segundo o Espiritismo, o orgulho e o egoísmo são as duas chagas radicais, os dois vícios que irão gerar todos os outros caso não tenhamos o cuidado necessário. E aqui fala também o seguinte: é exata a comparação do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Portanto, quando Jesus fala deixai vir a mim as criancinhas, ele está comparando as crianças a um modelo de pureza. Não que ele esteja dizendo que toda criança é pura e que apenas as crianças recebem o reino dos céus, mas ele está utilizando um estereótipo de que, de um modo geral, percebemos a infância como um momento de simplicidade maior, um momento de maior pureza de coração, de maior capacidade de perdoar. Afinal de contas, quantas e quantas vezes nós observamos crianças brigarem entre si e poucos instantes depois estarem brincando novamente como se nada tivesse acontecido. Algo que, de um modo geral, já é bem mais difícil percebermos nas relações entre adultos, que por quaisquer circunstâncias, por menores que sejam, facilmente ficam estremecidas. E aí diz ainda: para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse para lhe cativar a solicitude. É importante que, ao reencarnarmos, tragamos conosco essa aparência de pureza, de simplicidade, para que despertemos nos nossos pais um sentimento maior de compaixão, de cuidado, de zelo e, acima de tudo, facilite a conexão sentimental entre tanto os pais como os filhos. Já pensou se a criancinha já nascesse falando e demonstrando todo o seu vigor na sua vontade, nos seus desejos, e pudesse já manifestar eventuais sinais e sentimentos inferiores? Isso certamente dificultaria bastante a construção desse relacionamento entre pais e filhos. É por isso que dizem ainda que no Evangelho: faz necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não pode resistir a uma atividade muito grande do espírito. Então, assim como o nosso corpo na infância é muito frágil ainda, é preciso que a nossa vontade, a nossa demonstração de vigor espiritual seja proporcional à nossa condição física, para que sejamos mais aptos a receber
novos ensinamentos, novos esclarecimentos, e assim aproveitemos bem essa fase da infância para incorporarmos novos valores que sejam transmitidos pelos nossos responsáveis. E assim tenhamos realmente uma possibilidade de engrandecermos na atual encarnação, deixando para trás ao menos uma parte dos nossos vícios passados. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que a possa entravar. E aí muitas pessoas se questionam, ora, se nós tivemos já várias encarnações, por que então não nos lembramos delas? E se nós as tivemos, qual a utilidade delas na atual encarnação? Eu gosto sempre de comparar isso com uma encarnação só, quando observamos a primeira infância e a fase adulta. Por mais que nós não lembremos de muita coisa, ou até mesmo de quase nada dos nossos primeiros 1 ano, 2 anos de vida, esta fase representa um momento crucial para a formação da nossa personalidade. Não é à toa, por exemplo, que os psicanalistas costumam regredir o estudo da nossa mente, da nossa psique, até a fase da infância e da primeira infância, para que dali possam encontrar as raízes dos males que acometem ainda hoje. Obviamente que a construção da nossa existência não é só na primeira infância, mas as raízes se encontram ali. Então, para entendermos a forma como lidamos com fatos que vieram posteriormente, é preciso entendermos também essa situação inicial. E aí, vamos ver o seguinte, por mais que não lembremos essa fase inicial da vida, não deixa de repercutir na nossa atual idade, por mais que já tenhamos 40, 50, 80, 90 anos que seja. Do mesmo modo, quer dizer em relação às reencarnações. Ainda que eu não me recorde da encarnação anterior, as situações que eu vivenciei, os aprendizados que eu acumulei, as obras que eu construí, irão repercutir na minha existência atual, justificando as minhas dores, os meus sofrimentos e as minhas provações atuais como forma de me reconciliar com a consciência pelos erros passados e poder, assim, crescer ainda mais espiritualmente na construção da busca dessa pureza de coração. E aí o espírito, por mais que ele vergue apenas temporariamente a túnica da inocência, isso é indispensável para possibilitar esta educação espiritual, digamos assim. Temos que atentar, nesse contexto, inclusive para os nossos pensamentos, porque aqui nesse capítulo também trata da questão do pecado pelo pensamento, da falha que praticamos, ainda que não venhamos a realizá-la no mundo material, só em pensarmos em algo ruim, já estamos aí demonstrando uma falha do nosso caráter. Obviamente, aqueles espíritos que pensam o mal e o praticam, ainda nem iniciaram propriamente dita a evolução espiritual. Estão lá nos seus primórdios ainda. Por outro lado, aqueles que pensam o mal, mas conseguem, na maioria das vezes, reprimi-lo no pensamento e não executá-lo, já estão dando grandes passos na sua evolução. E, finalmente, aqueles que só fazem o bem, não pensam o mal em momento algum, já atingiram a plenitude espiritual à qual todos nós almejamos. E a verdadeira pureza, ela não vem de hábitos exteriores, como observávamos antigamente, a preocupação que se tinha na época de Jesus e várias correntes religiosas, da forma que se vestia, da forma que lavava as mãos, como se portava à mesa. As pessoas direcionavam para essas práticas exteriores a sua energia, porque é muito mais fácil nós controlarmos essas práticas exteriores do que educarmos realmente o nosso pensamento e os nossos sentimentos. E daí vamos encontrar lá em São Mateus, capítulo 15, versículos 1 a 20, a passagem que diz: Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: Este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram ensinando máximas
e ordenações humanas. E aí Jesus disse ainda: não é o que entra na boca que macula o homem, o que sai da boca é que o macula. O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem, porquanto do coração é que partem os maus pensamentos. Mais importante do que nos preocuparmos com as práticas exteriores é purificarmos o nosso coração, os nossos sentimentos e as nossas intenções. De nada adianta realizarmos atividades aparentemente boas se com isso temos interesses escusos por trás. E aí fala que os judeus desprezavam essas práticas, os verdadeiros mandamentos de Deus, que consistem na prática do bem, e se aferravam aos hábitos do cotidiano, às realizações exteriores, como uma forma de dominação. E é por isso também que Jesus falou que arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Aqui ele faz uma referência metafórica a essas práticas exteriores. Deus não está tão preocupado com isso. A essência nossa é que mais interessa. Para sintonizarmos com os espíritos superiores e o plano espiritual mais puro, precisamos sim educar os nossos sentimentos, educar e vigiar os nossos pensamentos, muito mais do que a preocupação com hábitos e costumes apenas exteriores. Por isso diz aqui ainda no Evangelho uma passagem que eu acho muito bonita, que é a seguinte: o objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não, porém, homens de bem. Não basta se tenham as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração. Então, meus amigos, mais do que moderar a nossa voz, mais do que ter um comportamento lento, pausado e aparentemente bondoso, o que realmente interessa é vivenciarmos por dentro de nós esse sentimento, essa transformação de sabermos olhar o mundo com a mesma pureza que Jesus olhava, de ver os nossos irmãos e os seus defeitos com a compreensão de Deus e com a compreensão que queremos que Deus tenha para com os nossos próprios defeitos. Quando fizermos isso, estaremos dando muitos passos nesse caminho da evolução. Outra passagem muito interessante é quando fala sobre a questão dos escândalos e diz que o escândalo é necessário, mas ai de por quem venham esses escândalos. É importante destacarmos, meus amigos, que essa necessidade do escândalo não é que Deus queira que isso aconteça, mas é uma consequência natural das limitações e falhas humanas. Como nós somos ainda muito falhos, obviamente é necessário, é consequência, que nós incorramos em práticas negativas que terminam por gerar uma situação de escândalo, uma situação que vai repercutir mal perante a sociedade e, acima de tudo, perante a nossa própria consciência. Fala também o seguinte: no sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Então, independentemente de esse escândalo ter se tornado público e as pessoas terem conhecido, mas para a natureza do Evangelho de Jesus, só em nós termos realizado algo ruim vai nos escandalizar, vai nos colocar em uma situação ruim perante a lei de Deus que está inscrita na nossa própria consciência. Isso não é um castigo de Deus, mas é uma questão de sintonia. Quem pratica o mal, quem sintoniza com sentimentos negativos, não tem como entrar na mesma frequência tão facilmente dos espíritos superiores. E aí vai precisar rever toda a sua existência espiritual, rever os seus valores, seus hábitos e costumes, para finalmente conseguir entrar nessa sintonia. E é nesse sentido, por exemplo, que lá no livro Nosso Lar, André Luiz, no capítulo que trata sobre o umbral,
nos explica muito bem a necessidade e a utilidade do umbral. O umbral não é apenas um outro nome para inferno, não. O umbral é um local bem diferente do inferno. A começar, não é um lugar só e nem é um lugar para sofrimentos eternos. É um local de depuração. É uma espécie de filtro pela qual o espírito tem que passar para deixar para trás todas aquelas coisas que o impedem de sintonizar com o mundo espiritual superior. É uma entrada, um caminho de entrada para a luz, digamos assim. Mas antes é preciso deixar para trás tudo aquilo que vai impedir esse ingresso, essa sintonia com o mundo superior. E continua falando, deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. Olha só, essa passagem é muito interessante, porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender ainda por que é que Deus permite que aconteçam certas tragédias no nosso mundo se Deus é amor. E lemos aqui, quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de prova para outros. É assim que do mal tira Deus o bem e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. Esse mal que nos desperta os sentimentos do nosso coração, que nos choca diante de tanta violência, é o que vai nos estimular a praticar o bem e percebermos não podemos mais aceitar que jovens sejam sequestradas, violentadas e assassinadas de maneira brutal, que pais de famílias sejam abordados nas ruas e no momento de subtração de seus pertences sejam executados, que pessoas enriqueçam à custa do patrimônio público com práticas escusas, utilizando-se do cargo que foi colocado pelo voto popular. E que, por exemplo, traficantes continuem a enriquecer às custas da saúde e da paz das famílias. Todas essas situações vão nos chocando e remoendo no nosso íntimo de tal forma que uma hora iremos entender que não devemos fazer mais isso e que devemos nos direcionar, devemos voltar a nossa energia para realizar algo que possa beneficiar a nossa sociedade e evitar que situações assim continuem a se repetir. Diz ainda aqui, João Evangelista, em uma passagem psicografada que consta aqui, o seguinte: deixai que venham a mim as criancinhas, são palavras que não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Portanto, este chamado não é apenas para as crianças do corpo, mas acima de tudo para as crianças da alma, pessoas que ainda estão apegadas a sentimentos tão pequenos, que dão valores a coisas que não são mais condizentes com um padrão espiritual superior. E é dessas pessoas que precisamos ajudar a seguir o caminho de Jesus. Por isso Jesus disse disse ide e pregai. Então precisamos utilizar os nossos recursos, todos nós temos aí redes sociais, e em vez de ficarmos compartilhando mensagens negativas, compartilhemos mensagens de paz, de esperança, de incentivo ao bem, porque assim iremos construir uma atmosfera de luz, de paz em todos os ambientes físicos e virtuais da nossa realidade atual. Continua uma passagem muito tocante que diz assim: bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Nesta passagem vamos encontrar uma mensagem do Cura d'Ars, quando ele foi chamado a uma sessão mediúnica para tentar realizar a cura de uma jovem que estava ali cega. E, ao contrário do que muitos imaginavam, o espírito de Cura d'Ars não chega já prometendo qualquer tipo de cura ou maldizendo o sofrimento daquela jovem. Veja só o que ele fala: nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me,
mas faze que minha alma enferma se cure antes que meu corpo. Que a minha carne seja castigada se necessário, para que a minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criaste. Então, meus amigos, mais importante do que curarmos as enfermidades do corpo, da qual todos nós queremos nos livrar naturalmente, é buscarmos primeiro curar as raízes desse sofrimento. Joana de Ângeles fala que todas as doenças começam no espírito. Logo, todo tratamento deve também iniciar no espírito. Se nós queremos obter uma cura de algum tipo de sofrimento, busquemos entender qual a mensagem que Deus quer nos trazer diante desta dor. E aí, purificando o nosso espírito, tentemos também alcançar a bênção de restaurar a nossa saúde física. Mas se isso não for possível, ainda assim, louvemos a Deus sempre que tudo sabe o que é melhor para nós. E o Cura d'Ars diz o seguinte ainda: abertos os olhos estão sempre prontos a causar a falência da alma. Fechados estão prontos sempre, ao contrário, a fazê-la subir para Deus. Quantas e quantas pessoas utilizam a sua saúde física apenas para dissipações, para vaidades, para excessos de toda ordem, enquanto, numa situação contrária, quando são acometidos de doenças graves, rapidamente voltam o seu olhar e o seu pensamento para Deus. E diz: crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é com frequência o anjo tenebroso que conduz à morte. Muitas vezes, conseguir ver a luz aqui do mundo material é construir as trevas por dentro do nosso coração. É óbvio que é algo muito doloroso. Estar privado da visão é, sem dúvida alguma, uma provação muito difícil. Mas quando voltamos o nosso olhar para Deus, para os amigos espirituais, e pedimos força para seguir adiante, e ao mesmo tempo temos esse conhecimento da realidade espiritual, de que estamos sofrendo hoje pelos atos passados, iremos encontrar aí sim algum alívio, algum consolo e alguma esperança. E é por isso que Cura d'Ars termina dizendo: espera e tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa te sentirias, mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a tua perda. Confia no bom Deus, que fez a aventura e permite a tristeza. Então, meus amigos, é desta consciência que precisamos estar imbuídos constantemente. Como eu já disse, obviamente, todos nós queremos nos livrar das dores, dos sofrimentos quando eles surgem em nossas vidas. E é natural que queiramos. Porém, se não conseguirmos superar esta provação, peçamos a Deus a força necessária para carregarmos a nossa cruz. Porque foi isto que Jesus disse para todos nós. Quem quiser me seguir, pegue a sua cruz, venha após mim e siga-me. Ele não disse para abandonarmos nossas cruzes, para passarmos essas cruzes para os outros, ou para fugirmos das dificuldades. Ele disse, e repito: tome a sua cruz, venha após mim e siga-me. É assim, meus amigos, que iremos construir esta pureza do nosso coração. É assim que iremos sintonizar cada vez mais com os amigos espirituais. E é assim que a cada dia daremos mais um passo na purificação do nosso espírito. Espero ter contribuído no esclarecimento deste capítulo para todos. Se você gostou, deixa teu like, comenta aqui com a gente, compartilha esse vídeo com os amigos e continue acompanhando aqui no canal Davi Menezes, o Semeador Espírita, como também no perfil lá no Instagram, @Semeador Espírita, porque constantemente temos novos conteúdos para compartilhar os ensinamentos espíritas e cristãos com todos vocês. Fiquem com Deus, muita paz e até o próximo vídeo. Tchau!